Agora eu vou falar do vídeo que contempla a atividade 2, que também fala do mesmo relatório que foi usado na atividade um, né? Em que o relatório fala que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E que isso não é coincidência, né? Nem culpa do acaso, por exemplo. É consequência de decisões políticas, né? Igual a gente já estudou na disciplina, sobre políticas públicas, né? Feitas ao longo de décadas, né? Isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que foi se acumulando, né? E resultado de vários outros fatores, né? E um dos fatores é que uma minoria concentra a maior parte da renda e da riqueza, né? E, assim, enquanto isso, milhões de brasileiros não têm acesso a uma moradia digna, por exemplo, saúde pública de qualidade, educação básica eficiente, enfim, né? Igual eu já falei, essa desigualdade ela foi construída, né? E como ela foi construída, no meu ponto de vista, tem como ela ser desfeita, né? Mas isso depende de um esforço de vários setores e de governantes também, né? Uma pessoa não é capaz de mudar essa situação, né? Tem que ser um consenso de um todo, né? E na minha visão, não é uma prioridade, né, dos governantes mudarem essas políticas públicas que garantam essa vida de qualidade, né, para as pessoas, né? Porque geralmente os governantes eles valorizam quem tem dinheiro, né? E fazem de tudo para que quem tem mais dinheiro tenha mais dinheiro, né? Então, assim, é uma situação complicada, né? E o relatório da Oxfam, que chama A Distância que Nos Aproxima, parte exatamente dessa ideia, né? Ele mostra como políticas públicas bem pensadas podem mudar, sim, esse cenário alarmante do Brasil. Um exemplo concreto disso é o sistema tributário brasileiro, né? Que hoje funciona de forma meio que invertida, assim, né? Quem tem menos paga mais proporcionalmente, quem tem mais paga menos, né? Pessoas de baixa renda pagam uma fatia enorme dos seus ganhos em impostos, né? Sobre o consumo, como alimentos, enfim, transportes, remédios, né? Que geralmente é com isso que dá para gastar mesmo, não existe lazer, né? Para quem recebe pouco, né? Vistos os altos preços também que estão nossos produtos, né? Enfim, né? E geralmente é sobre isso que estão os impostos, né? Sobre isso, serviços, produtos, enfim, né? E não taxação de grandes fortunas, né? E já pessoas com rendas muito altas, né? Ou com patrimônio acumulado, pagam proporcionalmente menos, né? E ainda contam com brechas legais para pagar menos ainda, né? É o que eu falei, né? Governantes passando a mão na cabeça de quem tem muito, né? Um exemplo disso também é dívida de igreja, né? A gente pode abrir um leque enorme disso. E o relatório também sugere uma reforma tributária baseada na justiça fiscal, né? Que visa reduzir os impostos sobre o consumo de itens essenciais, né? Como comida não processada e aumentar a tributação sobre grandes fortunas, né? Heranças milionárias, lucros e dividendos, enfim. E hoje quem vive só de renda de capital, como aluguéis, aplicações financeiras ou heranças, enfim, muitas vezes paga menos imposto do que quem trabalha como CLT, né? Com carteira assinada. E isso precisa mudar, né? Na minha visão. E outro ponto do relatório que eu lembro assim é a importância dos investimentos sociais, né, como programas como Bolsa Família, né, e o SUS, né, que na verdade não são caridade, né, são políticas públicas que realmente funcionam. E quando o governo aumentou os investimentos sociais de forma consciente, né, a pobreza diminuiu, a desigualdade caiu também, né? Mas isso precisa de um governante que realmente pense
num todo, né? E assim, tem como ser feito sim, né? Mas eu acho que muitas vezes não é do interesse. E o salário mínimo também é uma ferramenta central, né, nessa conta, né, digamos assim. Porque sempre que ele teve reajustes acima da inflação, as famílias mais pobres conseguiram consumir mais, né? Conseguiram viver de uma forma mais digna, pagar as contas em dia e melhorar, assim, minimamente de vida, né? Mesmo que pouco, conseguiu melhorar sim.